Então vamos lá, Parashá Matote, primeira Parashá, nós temos duas. Vamos lá, Números capítulo 30. Matote são as tribos, Macei são partidas. Então essas coisas são bem claras aqui no livro dos Números. Matote inicia-se com um voto, cujo objetivo é estabelecer e reforçar uma relação pessoal íntima entre o homem e o Elohim eterno, o Elohim único. O salmo da Parashá Matote canta na intimidade dos que têm equidade e da comunidade. Vamos ver isso? Salmo da Parashá Matote. Salmos capítulo 111, versículo 1 e 2. Olha lá, para você ver. Salmo 111, ele vai cantar dessa intimidade. Olha só, louvai ao Eterno, eu louvarei ao Eterno de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Vou ler em outra tradução. Aleluia. Celebro Adonai de todo o coração, na intimidade dos equitativos e da comunidade. O que é intimidade no hebraico? Sod. É um adjetivo interiorizado e profundo. Isso é intimidade. É um adjetivo interior e profundo, que existe no âmago do nosso ser, lá dentro, bem escondido, que só você e aquele que você ama profundamente conhece. É isso que é intimidade. É uma convicção íntima. Assim são os votos ligados. Votos ligados. Os liames, de que se fala neste capítulo 30. Olha só. Aqui ele diz assim, ó, grandes são as obras do Eterno, consideradas por todos que nelas têm prazer. Vamos lá, volte a Parashá, Números capítulo 30. Olha só, então são os votos ligados. É melhor nós falarmos assim, para nós entendermos que os votos é quando nós queremos nos ligar intimamente com aquele o qual nós declaramos que nós amamos, não é verdade? Ligados os liames de que vai falar nesse capítulo. Olha o versículo 4 a 5. Olha bem o 4, 34. E este, conhecendo o seu voto, 3. Quando uma mulher, na sua mocidade, fizer um voto ao Eterno, impondo restrições a si própria, está vendo? Se ligando como um liame, estando ainda na casa de seu pai. Olha aqui, quando uma mulher vota, um voto para Adonai. Outra tradução. Se liga por um liame. O que é o liame? É uma interdição que você faz. É uma interdição, é uma proibição para você mesmo. Na casa de seu pai, em sua juventude. Agora o versículo seguinte. E se este, seu pai, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, o seu liame, nada lhe disser, todos os seus votos serão válidos. Em outra tradução. E quando seu pai ouve seu voto e o liame e a obrigação que você se impôs sobre você, pelo qual ela ligou o seu ser, se seu pai se faz de surdo, todos os seus votos são válidos. Todo liame pelo qual ela ligou o seu ser é válido. Toda obrigação que ela fez com o seu Senhor, com aquele que ela declara o seu amor, são válidos. Olha o versículo seguinte, o 5. Mas se seu pai, no dia em que o souber, se opuser, todos os seus votos e as suas obrigações não serão válidos. O Eterno lhe perdoará, porque o seu pai fez oposição. Os liames são, na verdade, interdições. Interdições. Atam-se as mãos diante da possibilidade de um prazer ou de um consumo. Deixar de beber uma Coca-Cola, se você vota, Adonai, que você não vai bebê-la, é um liame, é uma interdição. Você deixou de comer aquilo que você muito gosta, é um liame.
É um prazer da possibilidade de um consumo. Você violenta o ser para ligar-se a Adonai. Você vai se violentar, você mesmo, para estar ligado a Adonai. Então, aquele ou aquela que tem uma afeição muito forte, sentimento de que se passa dentro de nós, no íntimo, no secreto do coração, faz votos ligados. O que é votos ligados? Votos com compromisso. Pronto para responder de verdade ao compromisso que você fez, à interdição que você se fez. Pronto para, então são chamados votos ligados, pois ela deseja viver, ou ele deseja viver, na intimidade com o seu Elohim. Deseja viver na intimidade, deseja viver profundamente. Nos nossos dias, isso tem se tornado raro, porque as pessoas gostam das coisas superficiais e não profundas. Se eu entro no profundo, eu sou abominável. Me abominam se eu entro no profundo. Não é assim. Tem que sair por outra forma. Olha o versículo 14. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, já está falando do marido. Então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, pois se calou para com ela quando o soube. Outra tradução, todo voto, todo juramento, mesmo versículo. Para violentar o ser, seu homem o validará, seu homem o anulará. Quem não é casada, é casado com quem? Com Adonai. Então, quem vai invalidar é ele, quem vai aprovar é ele. As mulheres casadas, as filhas ainda em casa, estão submetidas aos seus pais. Não é isso aí? Estão submetidas aos seus pais. Violentar o ser pelo jejum, pela abstinência de outras privações. A pessoa, quando ela se violenta, sabe por quê, irmãos? Isso está caindo no desuso. Essas coisas estão caindo em desuso, porque o povo não quer mais nada que se ligue verdadeiramente a Hashem. Então ele não quer jejum, ele não quer abstinência e nem qualquer outra privação. Caiu em desuso. Mas o salmista, no Salmo 111, no versículo 2, ele diz: eu celebro Adonai de todo o coração na minha intimidade. A intimidade dos equitativos e da comunidade. Que é equitativos? É equidade. Que tem equidade. É uma disposição para respeitar os direitos de cada um. Isso é equidade, caráter do que é conforme a justiça. Você vai livrar até aquele que não é inocente. Você vai livrar até aquele que não é inocente. Julgar com equidade é resolver uma pendência apoiando-se mas na convicção íntima da justiça natural, da justiça que se encontra na Torá, aquela que o sopro sagrado instrui os que vivem na intimidade com Adonai, do que na letra da lei física. Vou repetir. Julgar com equidade é resolver uma pendência apoiando-se mais na convicção íntima de um relacionamento íntimo com Adonai. Por isso que se faz votos, porque a pessoa quer estar ligada pelo liame. Aquela que o sopro sagrado instrui aqueles que vivem na intimidade com Adonai. Essa é a justiça, chamada justiça natural. O coração do poeta, ele é habitado e fecundado pelo mistério da intimidade e da presença de Adonai. Vou repetir, o coração do poeta é habitado e fecundado. Vocês se lembram
que Leonardo, explicando sobre o amor, ele leva lá em Gênesis 1 para mostrar o verdadeiro amor, aquele que é fecundo, aquele que é cheio de boas obras em serviço do outro, aprovado por Deus e aprovado pelos homens. Não adianta aprovação só pelos homens, não. Ele é habitado pelo mistério da intimidade, que é um mistério. Você querer estar ligado com alguém que você não vê, que você não pega, mas você sabe no seu interior que ele existe e que ele é o seu beneficiador e que ele é aquele que é tudo para nós. É a presença de Adonai, que não cessa de matriciar aquele que tem intimidade com ele, levando a gerar, criar boas ações o tempo inteiro, aquele que é habitado por Adonai. Por isso que ele diz, grandes são as obras de Adonai, o salmista diz, grande é o poder de Adonai, grande as suas obras, buscada por todos aqueles que o desejam, que desejam estar ligados por liames, estejam ligados por qualquer tipo de interdição que você fez a você mesmo. Você não foi influenciado por ninguém, você foi influenciado pelo amor que habita no seu coração. Há na Torá 2 tipos de votos especiais. O primeiro é o nazireu, que vocês conhecem muito bem, são votos especiais. O nazireado é uma instituição muito antiga em Israel, o nazireado. O voto do nazireu traduz uma necessidade, agora está precisando surgir o nazireu. Uma necessidade profunda, ancorada no coração dos homens. Profunda. Mas não precisa vir o nazireu, porque virá o Mashiach. Virá o Mashiach. Mas os 3 mais famosos, ilustres da Bíblia Sagrada, mais famosos, ilustres nazireus da Bíblia Sagrada, vieram com momentos de necessidades espirituais profundas. Profundas. Samuel não está escrito lá na Torá, não é uma legislação escrita. Samuel era um nazireu. Você vai lá na Torá, vai lá no 1 Samuel, não precisa ir lá agora não. No capítulo 3, que vai dizer, a palavra do Eterno naquele período era rara. Era rara. Não havia palavra de Adonai, porque era rara. Então, ancorado no coração da humanidade, a renúncia, a abstinência é necessária. Adonai se agrada disso. Não pode cair em desuso. Temos esses 3 nazireus célebres. Samuel, primeiro Sansão. Vocês sabem muito bem, né? Quem é Sansão? Todos eles são consagrados ainda no ventre da mãe. Antes de chegar, antes de nascer, Adonai toca no coração dessas mães e elas consagram esses filhos e entregam para Adonai e cuidam deles. Para não deixar que um religioso venha e tire dele o direito de se ligar a Adonai e ter um liame com Adonai, uma intimidade que poucos têm. É isso aí. Sansão, Samuel, consagrado a Adonai na maneira dos nezirins, é o plural de nazir, mas nada disso está escrito no texto. O mesmo acontece com relação a João Batista, o imersor. Yeshua não era nazireu, mas João era nazireu. Todos foram consagrados por seus pais ainda no ventre. Mulheres corajosas, homens corajosos que viram a manifestação de Adonai e ligaram-se a ele em liame. O segundo voto especial é o Herem, Números capítulo 21. O Nazir está em Números capítulo 6. O Herem é uma palavra hebraica que significa destruir, banir, condenar, impor disciplina, aplicar multa por atos criminosos. Quem faz? Isso é muito raro. Números capítulo 21. É muito raro. E acontecer isso aí, o voto do Herem. Deixa
Destruir, banir e condenar para impor disciplina e aplicar. Obrigada, meu irmão. E aplicar uma multa por atos criminosos. Na linguagem bíblica, o herém trata-se de pessoas, animais e objetos que não se tem o direito de tocar e nem pode ser utilizado a título privado. Vamos aí em Números no capítulo 21. Nós já vamos deixar os votos, só explicar isso aqui para vocês. São 4 versículos aí que vai falar do voto do herém. Moisés diz para Adonai: quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, capítulo 21 dos Números, versículo 1, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Está vendo? Aqui vai acontecer uma disciplina, vai aplicar uma multa por um ato criminoso. Israel vota um voto a Adonai. Ele disse: se tu me desses este povo em minha mão, eu interditaria as suas cidades. O despojo e o butim que pertencem a Elohims seria totalmente de Elohims. A obrigação do herém é destruir tudo. Tudo. É destruir tudo. Porque está sempre ligado ao tremor da contaminação, aos cultos pagãos, aos ídolos, aos idólatras. O herém é uma medida de profilaxia religiosa extrema. 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 Votar, a Ormá é a interdita porque foi votada, consagrada ao herém. Mais tarde acontecerá com Jericó. Mais tarde acontecerá com Jericó. Nós vamos então para Números capítulo 31. É uma continuidade do caso de Finéias. Números capítulo 31. É uma continuidade ao caso de Finéias, Paraxá, Matote, tribos. Em Números 25, 17, você, se não quiser ir lá, pode deixar que eu vou ler aqui. A Torá diz, eu disse que Números 31 é a continuidade de Números 25, e o versículo 17 vai afirmar isso em Números 25. Oprime os midianitas e golpeia-os. Sim, eles são vossos opressores com suas intrigas, o que eles intrigaram contra vós a propósito de Peor. A intriga é uma maquinação secreta para que alguém venha obter alguma vantagem. Excitar fortemente a curiosidade de alguém e a traição a Adonai. Excitar fortemente a curiosidade para que aquele alguém venha trair Adonai. Isso é intriga. Olha aqui, o versículo bíblico de Números 25, 17, diz assim, ó: são os seus opressores com as suas intrigas, o que eles intrigaram contra vós a propósito de Peor. Peor é um monte. Peor é um monte. Por isso que nós iniciamos aqui cantando: vamos subir a montanha, vamos subir a Elohims. Vamos subir a montanha certa. Vamos, não é o Monte Peor, não, a montanha certa, tá? Vamos subir o quê? O Monte Horebe, o Monte Sinai, para aprender o quê? Torá. Vamos subir a montanha. É isso que nós cantamos no início. Então, confere comigo que a Torá fala que eles intrigaram contra vós a propósito de Peor. Peor é uma montanha de Moabe, certamente próxima ao Monte Nebo, onde se achava o santuário dedicado a Baal, deus da tempestade. Seu culto a Baal é acompanhado com celebrações e ritos orgíacos.
festejando a morte de Baal, sua ressurreição, a Deus e seu casamento com sua irmã. Casamento com sua irmã. Casamento com sua irmã, Anate. É isso aí. É Baal. Israel foi atraído pela curiosidade, pelo desejo de conhecer os segredos alheios. Hein? Foi experimentar. Eu vou ver só por curiosidade. É isso aí. Uma vontade de ver e saber sobre o culto a Baal na montanha. Que coisa linda. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Quantas vezes? A propósito de Cosbe, diz o versículo. A midianita, filha de Nassi de Midian, sua irmã golpeada no dia da calamidade. A propósito de Peor. A intenção, a resolução é clara: manter as práticas orgíacas próprias do culto a Baal. Interessante que eu já tinha ouvido falar que há 2 altares que agora estão ensinando, isso é orgia. 2 altares que agora estão ensinando por aí: o altar da mesa e o altar do leito. Ora, então nós estamos contra a Torá. Se tem altar no leito, nós estamos contra a Torá. Vamos ver, Levítico capítulo 15. Se tem altar no leito, nós estamos contra. Essa é uma moda moderna agora, hein? É um ensino moderno. O altar da mesa, da comunhão, da onde você come junto com seus irmãos, depois que você celebra, aprende Torá e está aqui celebrando Shabat, você come com o seu. Isso é um altar, sim. Mas o leito não é nenhum altar, não. Olha aqui no capítulo 15, senão nós vamos ter que desfazer isso aqui. Olha aqui, ó. Disse o Eterno a Moisés e Arão, Levítico capítulo 15. Falai aos filhos de Israel e dizeis: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Toda cama em que o homem que tiver o fluxo se deitar será imunda. Toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Quem lhe tocar a cama lavará suas vestes, banhará em água e será imundo até a tarde. Essa é a moda agora. Então, aqui você vê que Israel foi lá conhecer os segredos alheios. Uma vontade de ver e saber sobre o culto a Baal e a sua intimidade com Baal. Gente, vamos falar a verdade, sermos sinceros, verdadeiros, enfrentar as coisas como diz a Torá. A propósito de Cosbe, filha do Nassi de Midian, sua irmã golpeada, que morreu, que Finés matou no dia da calamidade, e a propósito de Peor, por causa das práticas orgíacas de Peor, próprias do culto a Baal. Olha Números 25, volta lá, por favor. Números 25, 2. Elas convidam o povo ao sacrifício de seus Elohins. O povo come. Versículo 2. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles, dos Elohins delas. Olha o 3. Israel se une a Baal Peor, a narina de Adonai se inflama contra Israel. O capítulo 31 relata a ordem dada a Moisés, e a ordem foi executada: matar o falso profeta Balaão. 31 do livro dos Números, na Parashá Matot, é isso. Agora mata o profeta. Vai lá para você ver. Capítulo 31. Que ensinou essa historinha que estão ensinando aí, essa bobagem. A mesa é altar. Quando você está em comunhão com seus irmãos e come com eles. Agora, que cama é altar, me poupe.
Capítulo 31, veja o versículo 7 e 8. O que Moisés vai fazer? Pelejaram contra os midianitas, como o Eterno ordenara a Moisés, mataram todos os homens. Mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor. Mataram a espada. Mataram a espada. Balaão, filho de Beor. O capítulo 32 do livro dos Números trata da partilha da terra. Porém, um problema surge, capítulo 32 aqui, abertinho aí na sua Bíblia, né? 32. Um problema surge e Moisés, agora experiente como líder, não permite. Por quê? Olha o versículo 9. Eles desencorajam, olha, chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Eterno lhes tinha dado. Olha só, eles desencorajam o coração dos filhos de Israel, para que não venham em direção à terra que Adonai lhes deu. Desencorajar é tirar a coragem, é falta ou perda de coragem para continuar. Significa desânimo e abatimento. Isso é pecado quando você faz isso com o outro. Você o abate. Olha o versículo 5 e 7. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, deixe esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja, e vós permaneceis aqui. Vossos irmãos viriam à guerra, e vós permanecereis aqui. Porque, aí ele vem, porque desencorajais o coração dos filhos de Israel, para não passarem em direção à terra que Adonai lhes deu. Moisés faz lembrar o juízo de Adonai sobre Israel quanto aos espias. Olha no versículo 10 e 11. Ele vai fazer lembrar. Olha o que aconteceu com os espias. Vocês prestem atenção. Vocês não façam uma coisa tão feia dessa, não. Isso que Moisés fala. Olha aqui, então a ira do Eterno se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certo, estes homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir ao Eterno, pois eles nada cumpriram atrás de mim, diz em outra tradução. Não é preservar em seguir Adonai, nada cumpriram atrás de mim, nada fizeram. É o mesmo que não prestar socorro a alguém. É isso aqui, que eles não queriam atravessar o Jordão, queriam permanecer aqui na terra, porque tinham muitos gados, tinham muitos filhos, tinham tudo muito em abundância, e tinham a terra à sua disposição, eles não iriam para a guerra. Isso é a mesma coisa de você matar alguém em uma via e não prestar socorro. É fazer um propósito de Adonai desandar. É igual um desarranjo. É fazer com que o propósito de Adonai desarranje. É isso aí, é a mesma coisa. Fazer andar para trás, ou em sentido contrário ao que seguia ou deveria seguir. É como bater em alguém dando-lhe bofetada, retroceder e mudar para pior. É como apresentar uma diarreia. Desandou tudo. Moisés pegou, porque ele tinha experiência, e partiu para ensiná-los o que é que eles estavam fazendo.
Nós não vamos subir para a terra que Adonai mandou, não. Não vamos subir. De 12 a 14 você verá aqui o que, olha só, olha aqui, 13. Assim se acendeu a ira do Eterno contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Eterno fosse consumida. Só de você não prestar um socorro no momento grave da humanidade espiritualmente. Grave. Aí você não presta socorro. E aqui estáis vós, uma multidão de homens pecadores, levantando-vos em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda mais a ira do Eterno contra Israel. Eis, vós vos levantastes em lugar de vossos pais, em outra tradução. Cultura de homens faltosos. Cultura de homens faltosos, para aumentar ainda mais a fama da narina de Adonai contra Israel. A cultura de homens faltosos, cultura, irmãos, é uma ação ou a maneira de cultivar a terra. O princípio é esta, a maneira de cultivar a terra. Isaías fala de uma maneira graciosa. Onde está o texto, Léo? Que ele diz assim, Leonardo está aí, vocês que sabem. Aonde está o texto que ele diz, eu vou ensinar vocês a plantar. Assim que faz com o cominho, com o endro, com todas as sementes mais simples possíveis. Isaías o quê? Ritorno também sabe. Isaías o quê? 28. Vai lá para vocês verem. Essa cultura aqui. Isaías 28. Porque eu me lembro agora, Adonai sussurrou aqui no meu ouvido. Isso. 28. Lê, Léo, apanha o microfone, lê para mim, por favor, que eu vou tomar um pouquinho de água. Olha, Isaías 28. Isaías 28. Isso, dessa cultura aqui que ele está falando, ó. Cultura é uma ação ou a maneira de cultivar a terra, plantar e colher, para dar de comer o povo e obter bons frutos. Amém. No 28 de Isaías, a partir do verso 23, ele diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Lavra todo dia o lavrador para semear? Ou sulca esterroa todo dia sua terra? Quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevadas no devido lugar, ou a espelta da margem? E se Elohim o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, não se trilha o endro com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda de carro, nem uma vara se sacode o endro, e o cominho com pau. O trigo deve ser moído para se fazer pão, mas nem atrilhado, e continuamente, embora passe sobre eles as rodas do seu carro, não moem os seus cavalos. Tudo isso procede do Eterno dos Exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isso é que eles não tinham. Eles tinham a cultura dos faltosos, de pecar contra Adonai. Chama cultura dos faltosos. Olha aqui, ó. Olha o versículo 22. Agora não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Da parte do Eterno dos Exércitos ouvi um decreto da destruição, determinada sobre toda a terra. Aí ele está aqui resolvendo um problema interno com Israel. O escritor bíblico diz: cultura de homens faltosos, que não sabem nem lançar a semente na terra, cuidar da terra, fazer a planta crescer e dar de comer o povo. Isso aí que é a cultura inicialmente, dar bons frutos. Isso é o agricultor que possui a arte de cultivar bons vegetais, a criação de animais, cultura de abelhas e por aí vai. Isso é alguém que sabe lidar com a terra. Porém, a cultura se estendeu até o conjunto dos conhecimentos adquiridos.
a instrução, o saber, até aqui tudo bem. Mas quando ela estende-se até o ponto de que, para socializar-se, você e eu precisamos, para nós nos socializarmos, nós precisamos de desapropriar, ou seja, tirar ou fazer perder aquilo que nós havíamos adquirido. Olha o que eu disse aqui, mas quando a cultura se estende até ao ponto de que, para socializar-se com o outro, viver com o outro, você terá que desapropriar-se, ou seja, tirar ou fazer perder aquilo que você adquiriu. Você adquiriu Torá, criatura. Como é que você não diz para o outro que ele está errado com um determinado ensino? Porque você quer socializar-se com ele. Você quer ficar bem com todo mundo. É isso aí. Aí você se desapropria do que você recebeu em abundância, que é a Torá. Se desapropria é o mesmo que privar-se do que é seu. É a mesma coisa de você abrir mão de um terreno que te pertence para dar lugar a um conjunto das estruturas sociais e religiosas dos gentios sem Torá. Olha só, vou voltar aqui, para dar lugar a um conjunto de estruturas sociais e religiosas dos gentios sem Torá. Das manifestações intelectuais e artísticas, cultura, que caracteriza uma sociedade. Então você vai conferir comigo que Nebo, você vai ouvir dele aqui com Isaías capítulo 46. Você vai ouvir aqui na Paraxá falando sobre o monte Nebo. Mas Nebo é um deus da ciência e da cultura. Vamos lá, capítulo 46 de Isaías. Ele faz uma sátira aqui, com esses deuses que não têm poder para nada. Tudo aquilo que você tem feito de Deus na sua vida, e tem se desapropriado de direitos que você tem, você está em pecado. Olha aqui, Bel se encurva. Nebo, deus da ciência, da literatura e da cultura. Abaixa. Seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Eles juntamente se encurvam e se abatem. Não podem livrar-se da carga. A sua alma entra em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem sustentei desde o ventre, a quem eu alimentei desde que você estava no ventre da sua mãe, a quem eu criei e levei desde o nascimento até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Ainda até as cãs eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos guardarei. A quem me fareis semelhante? A estes deuses? E com quem me igualareis? A quem me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam ourives, e ele faz um Deus, diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Se recorrerem a ele, resposta nenhuma vai te dar. Olha aí. Aí ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso. Considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes, prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Elohim, não há outro. Eu sou Elohim, não há outro semelhante a mim. Está só fazendo lembrar. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. E as coisas que ainda não sucederam, eu digo:
o meu propósito subsistirá, farei toda a minha vontade. Do Oriente eu chamo a ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. O que eu disse, eu cumprirei. Eu formei o plano e o executarei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da retidão. Faço chegar a minha retidão, ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião a salvação, em Israel o meu esplendor. Estabelecerei em que monte a salvação? De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Estabelecerei em que monte a salvação? É no Monte Nebo? É no Monte Peor? Vamos voltar aqui sobre a cultura, mas eu quero em Juízes capítulo 5. Você vai ver que a Paraxá Matote vai falar do Monte Nebo, que foi tomado o território pelos hebreus, na partilha ali. Nós vamos ver. Então você vai ver que essas, no versículo 38 do capítulo 33. Vamos lá primeiro. Números capítulo 32, capítulo que nós estamos, para você ver sobre o monte que vai ser ocupado pelos hebreus. Olha aqui. 32, versículo quanto, Léo, que você viu aí? 38. Versículo 38, está aqui na minha Bíblia. Olha só, Números 32 é a Paraxá Matote. Daqui a pouco nós estamos na Paraxá Massei, partidas, que nós vamos terminar só à tarde, mas nós ainda vamos entrar nela. Olha o versículo 38, Nebo, Baal-meon, mudando-lhes o nome e Sibma, deram outros nomes às cidades que edificaram. Israel ocupou essas regiões. Você não durma, você presta atenção no que eu estou falando. Olha só, podemos recordar, ano após ano, Hanukká e a luta dos nossos pais contra uma cultura helenística em Jerusalém. A Torá denomina essa cultura helenística, a cultura dos faltosos, como denominou Israel quando não quis socorrer os irmãos para se apropriarem da terra. Cultura dos faltosos, daqueles que não têm compromisso com a verdade. O cântico de Débora, agora vamos lá em Juízes 5. Passa as páginas aí da sua Bíblia bem pertinho. Juízes capítulo 5. Você vai ver que aqui o cântico de Débora narra a força de Matote, tribos. Das tribos, ela vai citar cada uma delas. Mas antes ela vai dizer aqui, olha só, marca a força das tribos quando se unem voluntariamente para fazer vir o Mashiach. Se unem para socorrer a obra de Adonai. Se unem para socorrer a obra de Adonai. Se vocês não se unirem para socorrer a obra de Adonai, vocês não prestam socorro a ninguém. Olha aqui. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: quando o chefe se põe à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Eterno. Olha só, versículo 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo, louvai Adonai. O que eu estou falando? Socorrer voluntariamente a obra de Adonai. Então você vai ver que do versículo 1 até o versículo 23, que eu vou chegar lá, mas vamos ao 10. Vós que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo. 10. Juízes capítulo 5, versículo 10. E que andais pelo caminho, falai disto, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Eterno.
da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Eterno desceu às portas. O que é descer às portas? A porta é uma estrutura que tem várias significações ali. Primeiro, ela tem pendurada no seu umbral a Torá. Mezuzá. Ela fecha e ela abre. Ela tem parte inferior e superior dos umbral é do lado dos, como é que chama aqui no chão? Soleiras. Ela tem soleira em cima e soleira embaixo. Ela tem as partes que abrem. Eles vão às portas para estabelecer juízo e justiça. Olha aqui. Desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Leva presos a teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. Então desceu o restante dos nobres do povo. Desceu o Eterno por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. Benjamim estava entre os teus povos. De Maquir desceram os comandantes. De Zebulon os que levam a vara de comando. Israel se une voluntariamente para socorrer a obra de Adonai. Olha só, também os príncipes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, seguindo apressado para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por quê? Ele está falando do evento de Ruben e de Gade, acontecido em Números capítulo 32. A dificuldade de não querer socorrer os irmãos e querer ficar sem atravessar o Jordão. Essas são as resoluções do coração. Ela cita aqui, ó. Por que ficastes tu entre os currais? Olha que coisa linda. Olha o canto de Débora. Para ouvires o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadriações do coração. Gileade ficou da além do Jordão. Dan, por que se deteve em seus navios? Asser assentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte. Como também Naphtali nas alturas do campo, no monte Berrar. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Meguido, mas não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas. Desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson. Pisastes, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai Meroz. Disse o anjo do Eterno: duramente amaldiçoai aos seus moradores, porque não vieram em socorro do Eterno, em socorro do Eterno e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber. O Queneu, bendita seja sobre todas as mulheres nômades. Se não houver essa voluntariedade de coração, essa intimidade bem interiorizada, de se ligar a Adonai em liame, para poder socorrer. Na verdade, é uma convocação de abandonar a cultura dos faltosos. Como é que é? Fala outra vez. Na verdade, é uma convocação para abandonar a cultura dos faltosos. Olha aí, de fato, ele está dizendo que de fato é uma convocação para abandonar a cultura dos faltosos. Cultura essa que muitos querem ser homenageados, querem ser honrados. Isso eles aí. não nos honrarão. Nós temos que abandoná-los. A primeira melodia desta casa fala de um socorro. Nós vamos cantar, Larissa. Ele é o teu escudo e Ele é o teu socorro. Vocês sabem disso. Então, nós precisamos cantá-la. Nós precisamos cantá-la porque
E depois nós precisamos, para encerrar agora a parte da manhã, porque eu tenho que entrar na Paraxá Partidas. A Paraxá Partidas, Adonai trouxe uma revelação própria para a Paraxá, para esclarecê-la para nós. Uma pessoa de fora, que não é daqui, sonhou comigo que eu estava falando 3 palavras, 3 vezes a mesma palavra. Como é que é a palavra? Macaia, Macaio e Macaio. Nós vamos saber o que é isso à tarde. Macaio, Macaio e Macaio. Nós vamos saber à tarde. Fique atenta, mas antes nós vamos cantar. Semelhante a ti não há. Depois nós vamos ficar de pé e orar o Salmo 20. Depois nós vamos ficar de pé e orar o Salmo 20. Tá bom? Então vamos cantar já de pé, vamos. Todo mundo. Vocês vão almoçar agora.
O Salmo 20, de 1 a 10, nós vamos orar juntos. É um cântico pelo rei Messias que o povo clama no dia da guerra. Adonai, salva o rei. É esse o Salmo de Davi, no capítulo 20. O Eterno te ouça no dia da angústia. O nome do Elohim de Jacó te proteja. Enviei-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória e em nome do nosso Elohim arvoraremos pendões. Satisfaça o Eterno todas as tuas petições. Agora sei que o Eterno salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Eterno nosso Elohim. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ó Eterno, salva o Rei, ouça-nos quando clamarmos. Amém.